Estamos criando aqui uma série de vídeos a respeito da origem dos textos sagrados, dos textos bíblicos. Acho que se houvéssemos preparado todo esse conteúdo, não teria saído melhor o quanto está sendo esta série de vídeos sobre os textos bíblicos. Mas antes, porém, de eu continuar falando o que nós vamos falar aqui hoje, eu preciso, mais uma vez, da sua ajuda e da sua participação aqui no canal. Isso você já sabe que vai nos ajudar, vai nos fazer continuar proporcionando que possamos vir aqui para produzir conteúdos como esses, para nos ajudar, para ajudar nos seus estudos diários das Sagradas Escrituras. Então não se esqueça de deixar aí o seu like, deixar aí o seu joinha e se inscrever nesse canal. Você que ainda não é inscrito, por gentileza, é rápido, é fácil, é de graça. Deixa aí 2 thumbs up, 2 joinhas, para ajudar a fortalecer e impulsionar esse vídeo e que essa mensagem, que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Outra coisa importante também é caso você tenha alguma pergunta, uma dúvida de algo que eu falei, que eu ensinei, que eu esclareci aqui, mas ainda ficou aquela pequena dúvida no seu coração, na sua mente, faça como alguns inscritos, faça como alguns irmãos que assistem os nossos vídeos e sempre mandam, enviam mensagens aqui no inbox, aí na página, no canal, no Facebook, enfim, aonde puderem, aonde desejarem enviar a sua mensagem, para que eu possa voltar e esclarecer tudo aquilo que ficou ainda não resolvido, né? Aquilo que você não entendeu. Isso é muito importante também. Temos aí no canal vídeos que falam sobre a origem dos textos bíblicos, dos textos sagrados e as versões bíblicas que esses textos foram escritos. Como eu disse anteriormente, já viemos aí falando sobre uma série de vídeos, vários documentários, vários vídeos que eu postei aí sobre esses assuntos. E a bem da verdade é que vamos continuar aqui trazendo essa análise bíblica, porque é interessante. Cada vídeo parece que está surgindo uma incógnita, uma pergunta, uma curiosidade, e as pessoas me mandam mensagem e aqui estamos retornando para falar sobre o mesmo assunto. O fato é que quando abrimos a Bíblia, geralmente não pensamos na longa história que está por detrás de cada palavra impressa. Mas a verdade é que antes de chegar até a nós, o texto sagrado, o texto bíblico, ele passou por séculos e séculos de cópias, manuais, traduções, descobertas arqueológicas e decisões editoriais. O que foi e tornou tudo isso muito importante e vital para o texto, a seriedade com que esse conteúdo, com que esse texto chegou até nós e ele é para nós. E hoje aqui nós vamos responder mais uma vez a uma pergunta que é bem fundamental. De onde vem o texto, em primeiro lugar, do Antigo e do Novo Testamento que lemos em nossas Bíblias? Você já pensou, você já parou para pensar nisso? A Bíblia que está hoje nas suas mãos, que está nas minhas mãos, de onde eles tiraram esse texto? De onde saiu a ideia desses escritos que nós chamamos de sagrados, porque a palavra cânon quer dizer sagrado. Como essa impressão aqui, ó, que hoje eu tenho, né, graças ao avanço, à tecnologia, à modernidade, hoje está nesse formato que você tem aí um livro dividido com um compêndio com 66 livros, essa facilidade, essa forma tão fácil de ler e entender. Hoje temos inúmeras, diversas versões da Bíblia. E como é que essa impressão chegou até a mim, chegou até você? Pois bem, o vídeo de hoje é para falar sobre isso, o Novo Testamento. Vamos começar pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, por exemplo, ele possui 3 tradições fundamentais básicas. O Novo Testamento, a princípio, ele foi escrito em
grego. Um grego chamado de grego koiné, a língua mais comum da era do tempo do Mediterrâneo, no primeiro século. O grego koiné, ele era um grego mais simples, um grego acessível do que o grego clássico dos tempos de Platão ou de Aristóteles, homens eruditos, né? E ele tinha menos formas gramaticais e um estilo mais direto. Foi uma espécie de língua franca, a língua universal de comunicação da época, assim como nós temos o inglês hoje em nossos dias. O grego koiné, ele foi a língua comum dos tempos do mundo helenístico e romano, usada entre o século IV a.C. e o século também IV depois de Cristo. Foi a língua de acesso simples a todos os quais Jesus usou, mesmo na sua forma mais simples, para falar aos eruditos, para falar ao erudito cumprimento do plano da mensagem da salvação por toda a terra na sua época, no seu tempo. E o Novo Testamento, ele chegou até nós por meio de mais de 5.000 manuscritos gregos, entre os quais foram fragmentos e códices modernos completos, copiados ao longo dos séculos. Esses manuscritos não são idênticos uns aos outros, mas se agrupam em tradições textuais. E aí é onde está a primeira forma, a primeira maneira de interpretação textual. É o que nós queremos discutir aqui hoje. Falar sobre essa interpretação textual, a forma crítica textual. E ela se divide em 3 grandes linhas. A primeira linha é o que nós chamamos e conhecemos como texto receptus, ou texto recepto, né? Ou texto recebido. Ele foi publicado por Erasmo de Roterdã em 1516, revisado em edições posteriores e usado como base para as Bíblias da Reforma, a Bíblia de Lutero em alemão, a King James Version em inglês e também a tradução de João Ferreira de Almeida em português. Agora, cá entre nós, que privilégio nosso, hein? Eu já falei aqui alguns vídeos, muitos vídeos aí atrás, sobre a ação grandiosa de João Ferreira de Almeida. E quem não assistiu, quem sabe algum desses vídeos, precisa assistir para ficar mais por dentro, mais inteirado desse assunto magnífico. Pois bem, continuando. O nome texto receptus. Às vezes eu vou falar uma palavra aqui, eu uso sempre a acentuação no R de forma um pouco diferente, mas é por causa do costume que eu tenho com a língua inglesa, né? A língua americana. Mas é texto recepto, né? Que surgiu em 1633, numa edição que afirmava que esse era o texto recebido por todos. Foi justamente a forma de que o texto marcou a espiritualidade reformada e alimentou séculos e séculos de pregação e de ensino da palavra de Deus. A segunda linha que temos é a linha que conhecemos agora como o texto crítico moderno, que foi fruto de descobertas arqueológicas dos últimos 200 anos. Foram manuscritos muito mais antigos, como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano do século IV. Trouxeram leituras diferentes em pontos diversos, vários pontos. A partir do século IX, estudiosos passaram a comparar milhares e milhares de manuscritos, buscando reconstruir o texto mais próximo dos autógrafos, né? O resultado foi o que nós temos hoje, que conhecemos hoje como o texto crítico. Esse é o texto que sustenta traduções modernas, como as Bíblias que temos hoje à nossa disponibilidade. A ARA, já falei sobre ela, a NVI, vou falar ainda mais, a NAA, a ESV e a NIV. Sabe o que é interessante aqui? É importante e é bom lembrar que mesmo que pareça a mesma Bíblia e que até parece ser uma tradução uma da outra, mas a
NVI é uma versão de Bíblia e a NIV ou NIV em inglês é uma outra Bíblia. Eu já ensinei, já falei aqui sobre isso em alguns outros vídeos anteriores, mas uma Bíblia é diferente. A NVI é a nossa versão em português, com toda uma equipe, um grupo de teólogos renomados, qualificados, de alto nível de experiência nos textos antigos, que trabalharam na versão brasileira NVI. Já a NIV é uma versão americana. Pois bem, a terceira linha é o que nós chamamos de o texto majoritário ou texto bizantino. Ele não é exatamente o mesmo texto, o que chamamos de textos recepto, mas está dentro da mesma tradição. O texto majoritário ele reflete a leitura mais comum encontrada na maioria dos manuscritos gregos da Idade Média. Seus defensores argumentam que, por estar presente na esmagadora maioria das cópias, esses textos ele preserva melhor a tradição da igreja. E eu repito, ratificando, já fiz alguns vídeos, pelo menos um ou dois, falando sobre isso, dando sempre uma pincelada. Agora, quer ver uma grande diferença entre esses textos essenciais, esses escritos, esses manuscritos? Por exemplo, o final longo do texto do livro de Marcos, capítulo 16, versos de 9 a 20, aparece no texto recepto e no texto majoritário, mas ele é ausente em alguns dos mais antigos manuscritos do texto crítico. O mesmo acontece com a famosa passagem da mulher adúltera, lá em João capítulo 7, 53 e também em João 8, 11. Agora, já na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7, a cláusula trinitária longa, ela está no texto recepto e nas Bíblias da Reforma, mas não em quase nenhum outro manuscrito grego antigo. Então, no Novo Testamento, nós encontramos, primeiro, a forma crítica textual, ou seja, o texto crítico. Depois temos o texto recepto, texto receptus, ou o texto recebido. Segundo, temos o texto crítico moderno. E, por fim, temos a terceira linha, que é o chamado texto majoritário ou texto bizantino. Então, recapitulando isso, temos texto da forma crítica textual, texto receptus, texto crítico moderno e texto majoritário. Agora, e não só isso, mas além do Novo Testamento, nós temos os textos que foram embutidos no Antigo Testamento e também as suas tradições textuais. Já o Antigo Testamento ele tem uma história um tanto quanto diferente. Ele foi escrito, é claro, óbvio, em hebraico, com algumas partes em aramaico, como, por exemplo, o livro de Daniel e o livro de Esdras, que, na minha opinião, às vezes, na interpretação se torna um pouco até difícil de interpretar algumas passagens de Daniel e Esdras por conta da mistura ou da separação, da diferença ali entre o hebraico e o aramaico. E a sua base principal para as nossas Bíblias, a base principal para os textos bíblicos das nossas Bíblias é o texto massorético. Isso aqui é importante mencionar, porque o texto massorético, ele é um texto preservado pelos massoretas entre o século VI e o século X depois de Cristo. Esse texto ele trouxe sinais vocálicos e notas marginais para garantir a leitura correta. Mas antes, porém, dos textos massoréticos, ou do texto massorético, havia o que nós conhecemos e chamamos de o hebraico pré-massorético. O que é o hebraico pré-massorético? Ele era basicamente o mesmo conteúdo que conhecemos, porém
com variações de grafia. A forma da escrita, ela era diferente e algumas diferenças foram encontradas em palavras e muitas frases. Os manuscritos do Mar Morto, manuscrito de Qumran, né? Em 250 depois de Cristo a 100, ano 100 depois de Cristo, eles preservaram exemplos desses textos, mostrando que já existia uma diversidade textual no período do Segundo Templo. Depois, logo depois, nós temos aí os textos, ou texto samaritano, ou também conhecido como Pentateuco samaritano. Esse texto é muito próximo do hebraico, mas com mudanças teológicas. Por exemplo, eles conseguem alterar, houve uma alteração lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, verso 4, para colocar o Monte Gerizim como lugar escolhido por Deus, ao invés de Monte Ebal. Esses textos ou esses escritos são usados até hoje pela comunidade samaritana. Depois nós temos à nossa disposição a famosa Septuaginta, tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, feita em Alexandria entre os séculos III, século III e o século II a.C. Esse foi o texto que foi muito usado pelos judeus da diáspora e pelos cristãos primitivos. Agora, gente, imagine só comigo, você poder ter hoje acesso e poder comprar um exemplar, uma Septuaginta, um escrito como esse, um livro como esse, que foi esse tipo de texto, esse texto que hoje nós temos em mãos, foi esse texto, o texto usado pelos cristãos dos séculos primeiros, dos primeiros séculos. Foi esse texto que eles utilizavam. Depois temos o Targumim, Targos aramaico. Esses textos são paráfrases do Antigo Testamento e do aramaico, usadas nas sinagogas porque muitos judeus já não entendiam mais, bem o hebraico pós-exílio. O Targos não são traduções literais, mas são explicações interpretativas do texto. Exemplo, o Targum de Onkelos, chamado também de Pentateuco. Depois temos também a Peshitta, outro grande privilégio nosso, ter também em mãos um manuscrito, uma Bíblia como essa, a Peshitta, que foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o siríaco, que era dialeto do aramaico, usada pelas igrejas do Oriente. Essas igrejas, esses povos dessas igrejas do Oriente são os arameus siríacos, que são os povos que hoje estão no norte do Iraque, no nordeste da Síria, sudeste da Turquia e noroeste do Irã. Depois temos a Vulgata Latina de Jerônimo, do século IV depois de Cristo. Essa foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o latim. Jerônimo usou manuscritos hebraicos pré-massoréticos, depois que vieram os textos massoréticos disponíveis em seu tempo. E também ele consultou a Septuaginta para fazer uma comparação das leituras. Resumindo, antes do texto massorético já circulavam diferentes tradições textuais. O hebraico pré-massorético, hoje confirmado pelos manuscritos do Mar Morto, o Pentateuco samaritano, e as traduções mais antigas, como a Septuaginta grega, o grego, o Targos, o aramaico, a Peshitta siríaco, e mais tarde vamos ter a Vulgata Latina, o latim, a Vulgata em latim. Sem se esquecer também do Códice de Leningrado, ano 1008, que é a cópia mais antiga
e completa e serve de base para a maioria das traduções modernas. Um fator bastante interessante que eu não posso me esquecer de falar é que em 1947, uma descoberta revolucionária feita, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto encontrados nas cavernas de Qumran, datados do ano 250 a.C. a 100 depois de Cristo. Eles trouxeram cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento. E o famoso rolo de Isaías, por exemplo, que mostrou-se quase idêntico ao texto massorético. Agora, o que isso significa na prática? Isso significa que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento são textos preservados. O Novo Testamento, por exemplo, ele é preservado em 3 linhas principais. Primeiro, texto recepto, texto crítico e texto majoritário. E o Antigo Testamento tem como base principal o texto massorético, confirmado depois pelos manuscritos do Mar Morto, dialogando assim com a Septuaginta e em menor grau com a Vulgata. E isso explica e deixa muito bem claro por que às vezes na Bíblia nossa hoje, nas nossas Bíblias, encontramos diferentes Bíblias, diferentes versões que trazem algumas notas ou variações em certos versículos. Mas o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que, primeiro, Deus foi soberano em preservar a sua palavra ao longo da história. E agora eu quero saber de você, qual versão da Bíblia você mais usa e por que você usa essa versão? Escreva aí nos comentários abaixo e não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha, curtir esse conteúdo e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para que os próximos conteúdos, onde você possa explorar comigo mais a fundo esses textos que influenciaram e que influenciam a nossa fé e a nossa leitura bíblica diária. Fique com Deus, tchau, shalom, sheikh Rayon Tov, nitrae shavu haba, lehitraot sheilohi variotá, shalom uvraha.